Olá, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que deve nortear a prática clínica de todo profissional fisioterapeuta que atende pacientes ortopédicos, que é a prática baseada em evidência científica, ou seja, utilizarmos como recursos terapêuticos, como no meu caso, terapêuticos manuais, somente recursos que tenham embasamento científico para a evolução clínica, para o tratamento dos nossos pacientes. Então, se você utiliza terapia manual no tratamento dos seus pacientes com dor lombar, eu vou contar para vocês hoje o que dizem os estudos mais recentes sobre a eficácia desses recursos na sua prática clínica. Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões e aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, então hoje o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar sobre a prática baseada em evidência, mais precisamente sobre as técnicas de terapia manual para os profissionais fisioterapeutas que atendem pacientes ortopédicos. Recentemente foi publicado na JOSPT de 2022 um novo guideline. O que é isso? São as diretrizes atuais das intervenções para tratamento da dor lombar aguda e crônica. E eu vou falar para vocês o que dizem essas novas diretrizes, quais os melhores recursos que nós temos como ferramentas para utilizar na nossa prática clínica baseado em evidência como recurso para a melhora do quadro clínico dos nossos pacientes. Bem, vamos começar falando primeiro da dor lombar aguda, aquela dor química incapacitante para o paciente. Então, os recursos que nós temos como evidência de forte nível científico, como são as técnicas de terapia manual, como mobilização articular, como as técnicas de Maitland, ou até mesmo as técnicas manipulativas de osteopatia, quiropraxia, as técnicas tanto de mobilização articular quanto de manipulação. Tanto uma quanto outra apresentam forte nível de evidência. Muitas vezes eu, na minha prática clínica, gosto de utilizar técnicas manipulativas em regiões à distância. Por exemplo, o paciente se apresentou com uma dor lombar aguda para mim, eu vou utilizar técnicas manipulativas na região torácica desse paciente, por exemplo, torácica alta, torácica média, torácica baixa, e no nível que o paciente apresenta o quadro de dor lombar aguda, eu utilizo técnicas de mobilização articular. Então, é um pulo do gato para quem ainda não tem grande prática com as técnicas de terapia manual. Eu, numa fase aguda, numa fase química, eu não uso mão de técnicas manipulativas no nível da queixa do meu paciente. Eu uso técnicas manipulativas, ou seja, técnicas de thrust de alta velocidade e baixa amplitude, por elas trabalharem num fim do arco do movimento, elas podem incomodar demais o paciente quando aplicadas no local da queixa. Então eu aplico essas técnicas à distância da região acometida, o que já vai me gerar um efeito neurofisiológico, e no local eu utilizo técnicas de mobilização, técnicas com grau 1, 2, 3 ou grau 4, de acordo com a resposta sintomática desse meu paciente. Então, tanto técnicas de mobilização articular como as técnicas manipulativas, elas apresentam um forte nível de evidência científica. Então, os fisioterapeutas, eles podem e devem utilizar para reduzir a dor do paciente e a sua incapacidade funcional. Técnicas como massagem e mobilização de tecidos moles, como as técnicas miofaciais, por exemplo,
elas apresentam um nível de evidência moderada. Então, assim, no meu ver, elas não são específicas, mas elas, por apresentarem um nível de evidência moderada, elas podem ser utilizadas para o alívio da dor desse nosso paciente a curto prazo. Tá? Então, técnicas de massagem, as técnicas de liberação em geral de tecidos moles, como as técnicas miofaciais muito faladas aí, que é a massagem miofacial, uma massagem mais profunda, elas podem ser utilizadas não como uma técnica de principal escolha do profissional, mas elas ajudam sim no alívio da dor a curto prazo com um nível de evidência moderado para esses pacientes. Então, se você não tem intimidade com as técnicas de mobilização ou técnicas manipulativas, você pode utilizar dessas ferramentas, desses recursos para tecidos moles como um recurso para alívio da dor a curto prazo para os pacientes por apresentarem um nível de evidência moderado. Quando nós falamos dos pacientes com dor lombar crônica, aquela dor mais persistente, já de longa data, tanto técnicas de mobilização articular quanto técnicas manipulativas, elas também continuam apresentando um forte nível de evidência, ou seja, todos os fisioterapeutas, os profissionais que trabalham com fisioterapia ortopédica, eles podem e devem utilizar desses recursos terapêuticos manuais para reduzir a dor do paciente e a incapacidade funcional que eles apresentam. Já nesses quadros de dor lombar crônica, eu agora costumo utilizar de técnicas manipulativas também regionais, aonde no local onde esse meu paciente ele apresenta a sua queixa. Então, tanto técnicas manipulativas quanto técnicas de mobilização podem e devem ser utilizadas por esses profissionais. Ao meu ver, o pulo do gato está exatamente aí. Na aguda, eu utilizo na região do sintoma somente técnicas de mobilização e à distância, técnicas manipulativas. Na crônica, eu utilizo tanto técnicas manipulativas quanto técnicas de mobilização na região. De preferência, eu utilizo técnicas manipulativas que eu vejo na minha prática clínica um melhor resultado quando aplicadas no local da queixa do meu paciente. Elas são mais rápidas e eu consigo utilizar o tempo que eu tenho com ele para passar mais orientações do que ele pode e não pode fazer no seu dia a dia, o que ele deve e exercícios que ele vai executar em casa. A massagem, as técnicas de mobilização e as técnicas de tecidos moles, como as miofaciais, como eu já disse, elas continuam apresentando uma moderada evidência científica para os pacientes com dor lombar crônica. Então, os fisioterapeutas, eles podem continuar utilizando desses recursos. Eu considero e acho interessante que sejam utilizados sempre em conjunto com outros tratamentos para que possa reduzir a dor e a incapacidade funcional desse paciente, mas, assim como na aguda, a curto prazo. O que a gente vê aqui entrando são as técnicas de mobilização neural na fase crônica da dor lombar, o que nós não tínhamos antes na fase aguda. Porque, é claro, se eu tenho uma fase aguda, eu não vou ficar estirando o nervo desse paciente, ainda mais se ele tiver um comprometimento radicular, algum pinçamento, enfim, alguma irritabilidade de raiz nervosa. Então, técnicas de manipulação articular, técnicas de mobilização, elas representam um alto índice, um alto nível de evidência científica para a prática clínica com esses pacientes. Já as massagens em geral, as técnicas de mobilização neural ou as técnicas aí, demais técnicas para tecidos moles, elas apresentam um moderado nível de evidência, porém a curto prazo, e elas devem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas de tratamento para esses pacientes. Aos profissionais que utilizam como recurso as técnicas de agulhamento seco, o dry needling, isso apresenta um nível de evidência muito baixa para esses pacientes.
Então, a eficácia desse tipo de recurso de agulhamento seco para os pacientes com dor lombar, o nível de evidência científica é muito baixo, é muito fraco. Então, os fisioterapeutas eles devem e podem considerar, então, o uso em conjunto desse tipo de técnica com outras associadas para reduzir a dor e a incapacidade, ainda a curto prazo, mas eu diria que se você tem outros recursos na sua mão, como as técnicas de mobilização articular, manipulativas, ou até mesmo as técnicas para tecidos moles e as técnicas neurais, elas apresentam, dentro daquele tempo que você vai tratar o seu paciente, uma evidência científica mais relevante. Cara, se você tem um tempo maior com o seu paciente, você pode utilizar ainda das técnicas de dry needling, apesar de, como eu disse, um nível de evidência baixo. Então, eu, na minha prática clínica, não utilizo dry needling para esses pacientes. A não ser que eu encontre ali pontos gatilhos nesse paciente e eu tenha um tempo que seja suficiente para eu tratar ele, onde eu já utilizei de outros recursos com uma evidência mais forte, então eu vou lançar mão dessas ferramentas, desses recursos terapêuticos como agulhamento. Já as técnicas como tração mecânica da coluna do paciente, elas apresentam um nível de evidência muito conflitante e sem evidência científica. Ou seja, os fisioterapeutas eles não devem utilizar desse tipo de técnicas baseado que na falta de benefício, na falta de evidência científica quando somado a outras intervenções. Então a tração mecânica para os pacientes com dor crônica, deixando bem claro, para os pacientes com dor crônica, eu não utilizo na minha prática clínica. Nos quadros agudos, quando eu vejo que eu não consigo manipular muito esse paciente, eu não consigo utilizar de muitas ferramentas, eu uso mão, muitas vezes na fase aguda, desse tipo de recurso com os pacientes. O recurso de tração, ou manual, ou tração mecânica. Na minha clínica eu nem tenho maca para tração mecânica, nem passa na minha cabeça fazer esse tipo de investimento com uma maca dessa. Sendo que é um recurso muito limitado e eu vou utilizar muito pouco na minha prática clínica. Então, tração mecânica para as dores lombar crônica, eu não utilizo na minha prática clínica, somente e às vezes com algumas ressalvas na fase aguda para estes pacientes. Então, o que eu diria, tão importante quanto saber fazer as técnicas é saber quando e onde utilizar de cada uma dessas técnicas. Então, o que eu sempre digo, mais importante saber o que fazer é saber o que não fazer e quando fazer, quando e como utilizar desses recursos na prática clínica para a melhora do seu paciente. E, como eu sempre digo, sempre baseado e ancorado em evidências científicas atuais. Isso é sempre muito importante para que a gente continue fazendo sempre o melhor para aquelas pessoas que procuram os nossos cuidados, o nosso atendimento. Sendo fisioterapeuta cada vez mais um profissional de primeiro contato, se destacando cada vez mais como um profissional de primeiro contato na área da saúde. Então é preciso uma anamnese completa, um bom exame clínico desse paciente, uma história da moléstia, da pregressa, enfim, atual, assim como um exame físico detalhado para que a gente possa excluir as red flags, ou seja, aquelas bandeiras vermelhas que me fazem falar, opa, preciso encaminhar esse paciente para um ortopedista para fazer um exame mais detalhado, ou enfim. Então é sempre importante que o profissional, o fisioterapeuta, ele esteja sempre em busca de conhecimento e baseado em evidências científicas atuais. Deixo aqui um forte abraço a todos. Espero que esse tema ele tenha aberto aí um pouco a caixa de vocês para pensar um pouquinho mais na hora que for utilizar de alguns recursos com os pacientes, qual o nível de evidência desse recurso, ele realmente é um recurso relevante para eu utilizar com esse meu paciente ou não. E se esse tema foi interessante para você, compartilha com seu amigo fisioterapeuta, especialista
na área da ortopedia, aquele terapeuta manual que você conhece. Enfim, a ideia aqui é compartilhar conhecimento para que a gente possa estar sempre aplicando com os nossos pacientes o que existe de mais atual e relevante em evidências científicas atuais. Deixo aqui então o meu forte abraço novamente a todos que ainda não são inscritos. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, suas sugestões. No link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Forte abraço e saúde a todos.